A palavra de Deus fala que Neemias, quando ele chega em Judá, ele viu ali a terra dos seus pais foi destruída, foram queimados aquele muro, foram destruídos. A Bíblia diz que Neemias, ele pegou ali a autorização do rei Artaxerxes, e ali Neemias, ele viu a tua cidade queimada, destruída. E Neemias, ele se colocou ali naquela posição para edificar aquele muro, para levantar aquele muro de Judá. E a palavra de Deus fala que quando eles viram Neemias chegou naquele local, Sanbalate, Tobias, falaram para Neemias: Neemias, para Neemias, de edificar esse muro, não vai dar nada, Neemias, esse muro. E eles começaram ali a zombar de Neemias, porque Neemias estava levantando aquele muro, Neemias estava edificando aquele muro ali, onde que ele nasceu. E a palavra do Senhor fala que os muros estavam queimados, estava destruído aquele muro. E a mão de Deus foi sobre Neemias, porque Neemias, ele se colocou para poder edificar aquele muro. E a Bíblia diz que aquele muro ali, aquelas pedras daquele muro estava queimado, estava destruído. Então Sanbalate e Tobias fala para Neemias: Neemias, que você edificar esse muro, Neemias, vai vir, Neemias, uma raposa vai soprar, vai derrubar, Neemias, esse muro. Mas mesmo assim Neemias, ele não deu ouvido lá para Sanbalate, para Tobias, falando para ele: desce, Neemias, desse muro, pare de edificar, Neemias, esse muro de Judá, de Jerusalém, porque esse muro, Neemias, não tem mais resistência. Esse muro, Neemias, está queimado, essas pedras estão queimadas. Mas mesmo assim Neemias não deixou aquela palavra entrar no coração dele, porque Neemias, ele tinha orado ao Senhor, ele tinha buscado, quando ele saiu ali da casa ali do palácio do rei Artaxerxes, ele chorou perante a Deus, ele jejuou, e Deus ali deu uma permissão para Neemias edificar aquele muro de Judá, aquele muro de Jerusalém. Então Neemias agora estava edificando aquele muro que estava destruído, estava queimado. E pelos olhos daquelas pessoas que viram aquele muro queimado, ali Sanbalate, Tobias, estavam vendo aquele muro ali que estava destruído. E eles olharam para Neemias e falaram assim: que nada, ele está edificando esse muro, não vai dar nada. Não vai acontecer, não vai dar nada. Vai vir uma raposa, vai soprar, aquele muro vai cair. Mas mesmo assim, quando a notícia chega para Neemias, que Sanbalate e Tobias fala para Neemias: Neemias, desce daí, Neemias, para de edificar esse muro. Mas Neemias, ele não deu ouvido para Sanbalate e Tobias. Neemias, ele falou: estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Porque Neemias sabia que a mão de Deus estava com ele naquela obra. Neemias sabia que ele estava com Deus, que Deus ia tomar a frente dele naquela obra que ele estava fazendo. E a Bíblia diz que Neemias, ele continuou edificando aquele muro. Neemias, ele continuou ali tampando as brechas daquele muro. Mas a Bíblia diz que Sanbalate e Tobias estavam zombando de Neemias, falando para dizer: Neemias, para, Neemias, de edificar esse muro. Para, Neemias. Mas mesmo assim Neemias, ele não parou, ele continuou fazendo aquilo que Deus colocou no coração dele, ele continuou fazendo a obra do Pai, e ele foi edificando aquele muro de Judá, aquele muro de Jerusalém. Imagina aquele muro que foi destruído, e aquele povo ali foi levado para cativeiro. A Bíblia diz que aquele povo foi levado para o cativeiro, porque eles começaram a obedecer a palavra de Deus. Eles pararam de adorar o Senhor, pararam de buscar a presença de Deus. E a palavra de Deus fala que Neemias, ele vai edificar aquele muro, levar aquele povo de novo a adorar o Senhor, de clamar o nome de Deus novamente. Neemias, ele era apenas o copeiro do rei, mas Deus deu graça para Neemias para edificar aquele muro. Deus deu graça para Neemias para levantar aquele muro de Jerusalém. Porque quando nós se colocamos para fazer a obra de Deus, Deus nos capacita, Ele nos levanta. Quando nós se colocamos para tampar as brechas, nós começamos a levantar o nosso muro espiritual. O inimigo, ele não acha brecha quando nós tampamos o muro. Porque quando nós tampamos o muro, Sanbalate e Tobias não vai achar brecha para poder te atacar, não vai achar brecha para tentar zombar de você. Pode até zombar de você, mas teu muro está santificado. O teu muro está levantado na rocha, que é Jesus. É como uma casa que é levantada na rocha, não na areia. Neemias estava levantando aquele muro na rocha. Ele estava levantando aquele muro na presença de Deus.
Neemias, ele orou, ele buscou a presença de Deus, ele buscou ali em primeiro lugar a resposta de Deus, ele buscou ali em primeiro lugar o Senhor para fazer aquela obra. Neemias, ele não foi indo fazer a obra. Enquanto chegou a notícia para Neemias no palácio do rei Artaxerxes, Neemias, ele chorou. Neemias, ele entrou em choro, porque ele viu ali tua cidade natal do teu pai foi destruído, e alguns dos judeus escaparam ali da invasão que teve naquele local ali em Jerusalém. Mas ali a Bíblia diz que Neemias, ele está agora edificando aquele muro, levantando aquele muro. Mas Sanbalat e Tobias, eles não gostaram quando eles viram Neemias edificando o muro. Quando Neemias estava levantando o muro de Judá, mas Neemias, ele não parou, ele começou a edificar o muro. Ele começou a levantar aquele muro, porque Neemias sabia que Deus era com ele. E a palavra do Senhor fala que o muro, ele ficou tão edificado. A Bíblia diz que as brechas foi tampado daquele muro, porque a mão de Deus estava sobre Neemias. Porque Neemias, ele se colocou na posição para fazer aquela obra. E quando nós colocamos na posição para fazer a obra do Pai, ele toma a frente. Ele capacita, como ele capacitou ali Neemias. Neemias era apenas o copeiro do rei, mas a mão de Deus foi a favor dele, porque a mão de Deus é a favor daqueles que fazem a obra com amor, com carinho, aquele que chora pela obra do Senhor. Porque a Bíblia fala que Neemias, ele chorou pela obra do Senhor, ele chorou, porque quando ele ficou vendo a situação de Jerusalém, que estava destruído aquele muro, aqui teu povo estava em ruína, ele ficou triste, ele chorou para ver a situação, como estava aquele povo em miséria, em ruína. É assim também aquele que tem amor pela obra de Deus. Quando as pessoas veem que a obra de Deus está sofrendo, a pessoa sofre também e chora pela obra do Senhor, porque a pessoa se coloca na posição para fazer a obra de Deus, chora vendo a obra de Deus sofrendo. Neemias, ele tinha o coração voltado pelas coisas de Deus, voltado pelo reino de Deus, e nós temos que ter o coração voltado para o reino do Senhor, porque a palavra de Deus fala, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque o escolhido é aqueles que choram, aquele que vê a obra de Deus, está precisando de ajuda, de apoio, ele chora pela obra do Senhor. Neemias, ele chorou vendo a situação, ali estava aquele muro destruído, aquele muro não tinha mais segurança, qualquer pessoa podia entrar ali, invadir, acabar de destruir tudo, matar aquele povo tudo, porque não tinha mais segurança. Mas Neemias, ele coloca na posição e fala, não, eu vou lá edificar aquele muro, na cidade natal dos meus pais, da minha mãe, na cidade natal dos meus pais, eu vou lá levantar aquele muro, não posso ver aquele meu povo em ruína, eu não posso ver o meu povo na destruição. É assim quando você tem o amor pelo próximo, você tem amor para aqueles que estão sofrendo, você ora pelaquela vida, você paga o preço por aquela vida, você quer ver a vida sendo restaurada, você quer ver aquela vida sendo restaurada como esse muro. Às vezes as pessoas estão com a vida abalada, que está com o teu muro destruído, mas você vai ser Neemias sobre a vida dessas pessoas. Você vai ser Neemias que vai edificar vidas, vai levantar vidas que estão caídas, vidas que estão com o muro destruído, porque o inimigo derrubou, porque o inimigo conseguiu entrar, conseguiu derrubar aquele muro. Mas você vai ser Neemias, você vai ser como Neemias, vai edificar os muros. Às vezes o muro espiritual, aqueles que estão com a vida ali destruída espiritual, aqueles que não conseguem mais colocar de pé, aqueles que não conseguem mais sentir a presença de Deus. Mas você vai ser o Neemias, você vai profetizar, você vai edificar o muro dessas pessoas, porque Neemias, ele colocou de pé, ele colocou de pé para edificar aquele muro que estava destruído, aqueles muros que estavam queimados. Aquelas pedras podiam estar queimadas. Pelo olho de Sanbalat e Tobias, podia olhar aquela pedra e falar assim, essas pedras não tem jeito não, essas pedras são queimadas. Quanta vez a pessoa olha para mim, para você, fala que nós somos uma pedra queimada, que nós não servimos para fazer a obra de Deus. Mas Neemias pegou aquela pedra queimada, aquela pedra que era do muro, que estava queimada, por causa do fogo, porque derrubaram aquele muro, queimaram aquele muro estava destruído. Mas Neemias pega aquela pedra
que eles destruíram aquelas pedras que estavam queimadas e ele começou a edificar aquele muro. Deus, ele pega as pedras rejeitadas e faz a obra. Deus, ele pega a prostituta. Deus, ele pega o traficante. O pai, ele pega aquele bêbado, a prostituta. Ele pega aqueles que ninguém dá nada. Ele faz um grande instrumento na mão dele. E ali Neemias edificou aquele muro com aquelas pedras queimadas. E a Bíblia fala que aquele muro ficou tão resistente. Aquele muro ficou tão resistente que Sanbalat e Tobias e eles não conseguiram ver aquele muro derrubado. Porque a mão de Deus estava sobre aquele muro. E a Bíblia diz que Neemias, ele ficava trabalhando junto com aqueles homens que estavam com ele, porque Neemias não estava sozinho. Tinha gente com Neemias edificando aquele muro. Quando um descansava, o outro ficava em segurança, trabalhando, mas com a tua alma na mão. Porque viesse algum inimigo para tentar invadir aquele muro, eles iam guerrear. E eles estavam na vigilância, tampando os muros, as brechas do muro. Mas eles estavam vigiando, quando que viesse ali os teus inimigos para invadir aquele muro de Jerusalém, eles iam para a guerra, para a batalha. Mas a Bíblia diz que a obra de edificar o muro não parava. Eles estavam edificando o muro de Jerusalém. E a Bíblia diz que Neemias, quando acabou de edificar aquele muro ficou tão resistente, aquele muro ficou forte. E foi o muro que ele levantou com aquelas pedras queimadas, aquelas pedras que estavam destruídas. Ele levantou e edificou aquele muro. Porque Sanbalat e Tobias não estavam dando nada para aquele muro. Falou assim: ele vai edificar esse muro, uma raposa vai vir, vai soprar, vai derrubar esse muro. Porque ele pensou que aquele muro não ia ter resistência, mas aquele muro foi levantado com uma resistência, porque a mão de Deus estava sobre aquele muro. E a mão de Deus estava sobre a vida de Neemias. É assim também aquele que coloca para fazer a obra de Deus. A mão de Deus está sobre a tua vida. A mão de Deus está sobre você, tudo que você faz. Que você se coloca para fazer a obra de Deus, Ele vai te capacitar. Ele vai te levantar você como levantou Neemias. Ele vai te dar a capacidade que você não sabe, mas Ele vai se capacitar. Neemias, ele era apenas um copeiro do rei, mas a graça de Deus estava sobre Neemias. E Neemias edificou aquele muro. É assim aquele que se coloca para fazer a vontade de Deus. Aquele que chora como Neemias chorou ali quando viu aquele muro queimado, aquele muro destruído. Hoje o nosso muro é espiritual. Quando nós tampamos as brechas, quando nós tampamos todas as brechas, o inimigo olha para mim e para você e fica zombando. O inimigo olha para mim e para você e fala: que nada, você tampou a brecha, que nada, vem a raposa soprar, o muro vai cair. Mas não, o muro estava edificado. O muro estava edificado em Jesus. Porque quando nós formamos a nossa casa na rocha, não tem ninguém que derruba a nossa casa. O inimigo não derruba, nada derruba a tua casa firmada na rocha. A rocha é apresentado Jesus. Quando você coloca Jesus em primeiro lugar na tua vida, quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar, começa a acontecer maravilha sobre a nossa vida. Milagres de Deus vai acontecer coisas, maravilha do Senhor vai acontecer sobre a nossa vida. Ele vai honrar tudo que nós for fazer, nós colocar Jesus na frente. E Neemias, ele colocou Deus na frente. Como ele colocou Deus na frente, ele foi fazer a obra e tudo deu certo. E o nome de Deus foi glorificado pela vida de Neemias. E o nome de Deus foi glorificado porque ele colocou Deus na frente quando ele foi levantar aquele muro. Ele não foi levantar aquele muro porque ele quis levantar aquele muro, não. Ele colocou Deus em primeiro lugar e falou: Deus, a cidade do meu pai, minha terra natal, está destruída. Ele pediu graça para Deus, ele jejuou. E Deus ali deu graça para ele. Deus ali tocou no coração daquele rei Artaxerxes. Falou: rei, vai lá, rei, libera Neemias. E Neemias conseguiu carta. Ele foi ali para ajudar, para Jerusalém, para fazer essa grande obra. E o nome de Deus foi glorificado, o nome de Deus foi exaltado, o nome do Senhor. E o nome de Deus ali foi exaltado, o nome do Senhor. Tudo que nós fazemos na presença de Deus, o nome de Deus vai ser exaltado sobre a tua vida. Não importa.
Seja como Neemias, chora por cada obra de Deus, chora para a obra do Senhor, chora para aqueles que precisam de ajuda, aqueles que estão precisando de ser restaurado espiritual, aqueles que estão no poço, aqueles que precisam de uma vitória, que precisam de uma bênção. Nós temos que ser como Neemias, nós temos que restaurar vidas. Quantas vidas estão com a vida espiritual destruída, vida espiritual presa? Mas Neemias, ele edificou aquele muro. Neemias, ele edificou aquele muro ficou poderoso. E Sanbalat e Tobia queria ver as brechas, falou que nada, vai adiantar levantar esse muro não. Esse muro aí não vai dar nada, esse muro. Que viu uma raposa soprar, esse muro vai cair. Mas só que Sanbalat e Tobia esqueceu que a mão de Deus estava sobre aquele muro. Quando a mão de Deus está na minha vida, está na tua vida, não pode vir raposa, mas não vai conseguir derrubar teu muro. O teu muro está fortalecido no Senhor. O teu muro está fortalecido em Deus, porque você colocou Deus em primeiro lugar. Sanbalat e Tobia vai ajudar a tua bênção a acelerar mais rápido. Foi como Ana ali, ela estava sendo zombada também, como Sanbalat e Tobia estavam zombando de Neemias, Ana estava sendo zombada, mas o que aconteceu? O milagre de Ana estava sendo gerado mais rápido. Os milagres de Ana estavam sendo gerados. O Deus fez a bênção de Ana ser gerada no ventre dela, porque ela foi zombada pela tua rival. Quando Deus está na frente, pode levantar Sanbalat, pode levantar Tobias, pode levantar Penina, mas Deus, ele é contigo. Pode levantar zombadores, mas Deus é contigo. Que Deus falou que ele é contigo na peleja, na guerra. Deus é contigo na peleja, na guerra. Deus estava ali com Neemias, quando ele estava edificando aquele muro. Deus estava com Neemias, a mão de Deus estava sobre a vida de Neemias. E quando a mão de Deus está sobre a nossa vida, não tem nada que vai te parar você na caminhada com Deus. Você pode falar, Senhor, mas a perseguição está tanto, Senhor. Estão rindo, estão debochando. Estão rindo, estão debochando. Não se preocupa não, que o Pai te deu a vará nas tuas mãos para você fazer o íris dele, faz o íris dele. O Pai te deu a vará para você fazer a obra do Senhor, faz a obra de Deus. O importante é que o Pai te deu a vará. O Pai te deu a vará, livre acesso, como Neemias recebeu o avará, livre acesso para ele poder comprar ali as madeiras, para ele comprar a madeira para fazer o portão dos muros. E ele teve livre acesso para poder fazer a obra, porque a mão de Deus estava com Neemias. A mão de Deus estava sobre ele. E quando a mão de Deus está sobre a minha vida, sobre a tua vida, não tem Sanbalat e Tobia que vai te parar. Não tem Penina que vai te parar, fazer aquilo que o Pai colocou nas tuas mãos. Que o Pai te chamou você para uma grande obra. Se levanta como Neemias. Neemias era apenas um copeiro do reino, apenas um copeiro, mas a mão de Deus estava sobre Neemias. E Sanbalat e Tobias, eles foram envergonhados, porque a mão de Deus estava sobre Neemias, que Neemias estava fazendo ali em Jerusalém, em Judá. E ele edificou aquele muro, ele levantou aquele muro, e o muro ficou fortalecido. É assim que o Pai faz, ele fortalece aqueles que fazem a obra, ele dá capacitação, ele se capacita, você quando se coloca para fazer a vontade do Pai. E Neemias, ele se colocou na posição, e ele ali edificou o muro de Judá, o muro de Jerusalém. E ali a palavra de Deus fala que o muro tampou todas as brechas, o muro foi levantado, foi restaurado. É assim também a nossa vida, quando nós nos colocamos na posição, quando nós colocamos, tampamos as brechas, vai levantar Sanbalat e Tobias. Que você está na posição de Deus, vai levantar zombadores para zombar, para falar para mim, para você, pare de fazer isso. Pare de fazer, você é crente menino, você é menininho, não liga não, chamar você de crente menino, não liga não. Mas você sabe aquilo que o Pai colocou nas tuas mãos para você fazer, faz. Que o Pai colocou o avará nas tuas mãos, você ter o livre acesso, você fazer aquilo que Ele colocou.
Porque Neemias, ele se colocou na posição, o pai deu acesso para ele. Por isso que ele teve sucesso aquilo que ele estava fazendo. Porque tudo que nós fazemos, o pai fala, vai, faz, dá certo. Tudo que nós fazemos, colocamos Deus em primeiro lugar, tudo dá certo. E Neemias, primeiro, ele orou ao Senhor, ele clamou ao Senhor, ele orou ao Senhor. Então Deus, ele deu vitória para Neemias. Quando Neemias estava edificando aquele muro, e aquele muro foi edificado, e aquele povo que estava ali, eles começaram a ver os muros sendo levantados, e ali o nome de Deus foi glorificado, amém? Foi essa palavra, né, que Deus colocou no meu coração, né, para falar nessa tarde. Um bom domingo, bom final de domingo para todos vocês.